Oi, eu queria te dar as boas-vindas na Imersão Dev. Estou muito feliz dessa primeira aula e que você esteja se dedicando e separando seu tempo para estudar programação. Você vai ver que você já hoje vai escrever seus primeiros códigos e você pode já compartilhar com amigos e amigas. Então, o primeiro recado muito importante para seguir durante todas essas aulas e essas semanas de muito código e de tecnologia é que você separe um tempo do seu dia para se dedicar à Imersão Dev. A Imersão Dev tem muito conteúdo, programação ninguém domina em 10 dias, em 2 meses, em 3 meses, e por isso você precisa estar bem planejado em relação ao seu tempo. Então fica aqui o recado que é, você precisa separar 2 horas por dia para assistir esse conteúdo que eu, a Rafaela e o Guilherme estamos trazendo para você junto com a Lura e praticar. Como que você vai fazer essa prática? Você vai fazer em um sisteminha que a gente vai te apresentar, o tal do CodePen. Você não vai precisar instalar nada no seu computador. E isso é um ideal para esse começo. A gente vai tirar essas barreiras de você. Então fique muito tranquilo, fique muito tranquila em relação ao que você precisa instalar, o que você precisa saber. Não precisa de nada. A gente vai dar as mãos, todo mundo junto, e conversar ali no Discord, que é o segundo ponto fundamental. Além do primeiro, de você separar tempo para se dedicar e focar no código da Imersão Dev, e o segundo ponto é que você compartilhe suas dúvidas, suas ideias e seus projetos no Discord. É no Discord que a gente vai se encontrar. Você vai poder conversar comigo, com a Rafaela, com o Guilherme, com todo o time de mergulhadores da Lura que estão dando apoio durante essas semanas de primeiras linhas de código que você vai escrever. Você vai ver que é um ambiente muito legal e vai ver projetos que você nem acredita que as pessoas estão conseguindo construir. Foi assim na nossa primeira edição e essa segunda edição eu tenho certeza que você vai fazer ser ainda melhor. E o terceiro ponto é compartilhar o que você está fazendo. Essa é uma forma de você expor, criar seu portfólio e já ver opinião de programadores e programadoras, de devs que trabalham com desenvolvimento de software já há mais tempo. Você vai aprender como usar a hashtag da Imersão Dev no CodePen, ou mesmo no Twitter, no LinkedIn, para mostrar para a gente, para mostrar para outras pessoas os passos que você está dando na programação. Não se esqueça, esses são apenas os primeiros passos. Essa imersão que a gente está fazendo é o seu primeiro mergulho. Você vai precisar de muita dedicação e muito foco nessa carreira. Não tem segredos. E é por isso que fica aqui as boas-vindas, que eu estou muito animado por você ter escolhido participar dessas semanas de código da Imersão Dev. E nessa primeira aula a gente vai usar o seu navegador para poder te mostrar que a gente pode escrever código e a gente vai entender como que funciona uma página da internet um pouquinho e poder escrever o tal do JavaScript. A gente vai focar bastante nisso. Tem um monte de coisa em volta, mas não precisa se preocupar agora com isso. A gente vai usar uma ferramenta simples, que é o CodePen depois, para que você possa escrever seu código, compartilhar com as pessoas e continuar nos estudos da programação. E eu vou deixar aqui, olha só aqui alguns exemplos de outras imersões que a gente fez. Olha o resultado dos alunos e das alunas. É claro, a gente fez imersões mais avançadas para quem já sabia programar, conhecer outras tecnologias. As tecnologias que envolvem dados, que envolve o design web mais avançado, que envolve até desenvolvimento de jogos. E certamente essa imersão é para você que está começando e que quer chegar nesses projetos que os nossos alunos e alunas desenvolveram durante as outras imersões. Vai ser muito especial. Não deixe de convidar seu amigo e sua amiga, porque estudar em conjunto vai ser mais interessante e compartilhar com a gente no Discord. Então agora, espero que você esteja preparada para assistir a aula comigo, com o Guilherme e com a Rafaela. Vamos lá para a aula. Oi, eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura, estou voltando do estúdio da Lura para a gente começar a nossa primeira aula. Eu estou muito animado na Imersão Dev porque a gente sabe que a tecnologia transforma vidas e você vai ver que é sim possível programar e você escrever seu primeiro código ainda hoje e mostrar para as pessoas. Eu vou trazer aqui nosso professor e nossa professora, as pessoas que vão mergulhar com você e você vai encarar esse desafio junto com a gente. Todos os dias um desafio diferente e a gente quer ver seu resultado, seja no Discord, seja no seu Instagram, seja no LinkedIn, se é que você já tem. A gente quer ver o que você está fazendo e como você está indo além. Se você for além dos exercícios propostos, dos desafios que cada um de nós vamos trazer para você, eu não tenho dúvidas, vai ser um bom primeiro mergulho na tecnologia. Não é fácil, não é rápido, mas é sim menos complicado do que você sempre pensou.
Então, para isso, eu vou chamar aqui a Rafaela Ballerini e o Guilherme Lima, que prepararam essa imersão com muito carinho e que você vai realmente se surpreender. Então, eu quero apresentar vocês. Estou aqui com a Rafaela. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem, Paulo? E junto o Guilherme Lima. Os dois trabalham comigo na Alura. Como está, Guilherme? Tudo bem também, Paulo. Acho que vocês puderem falar quem são vocês, o que vocês estudaram, que linguagem vocês programam, é muito legal. Porque quem está assistindo a gente vai conhecer um pouco por que nós três somos apaixonados por código, por programação, por que a gente acredita nessa carreira e a gente gosta e a gente se diverte escrevendo código e com o que a gente vai trazer para o pessoal. Você quer falar, Rafaela? A sua história também é bastante insólita. Sim, eu sou a Rafaela, eu entrei em medicina, primeiramente, e eu saí da medicina porque não era exatamente o que eu gostava, eu realmente enxerguei a minha paixão por tecnologia lá dentro mesmo, numa iniciação científica que eu fiz, e isso me motivou muito a entrar numa faculdade de programação, de tecnologia, e eu faço hoje, estou me formando em análise e desenvolvimento de sistemas e agora também vou me formar em engenharia de software. Hoje eu sou instrutora aqui na Alura de front-end e o que eu mais trabalho é JavaScript, CSS, HTML e seus frameworks. É interessante essa história da Rafaela porque tem muita gente da carreira de biomédicas estudando programação ou a tal da ciência de dados com a ferramenta do Python, que aí é coisa do Guilherme aqui. E eu acho que é interessante, a gente tem esse público, né, aqui na Alura, nas imersões. A gente já fez algumas imersões mais avançadas de dados e a gente teve médicos, médicas, enfermeiros, técnicos que queriam falar, não, peraí, essa massa de dados dos pacientes. E olha que curioso, isso encantou a Rafaela, que estava estudando a medicina pura, clássica, viu como isso combina com a computação e caiu para essa carreira. E aqui fica o meu desafio para você. Será que isso para você também não se encaixa? A sua carreira juntar com um pouco da programação, do código, para você encontrar uma nova forma de trabalhar, tirar proveito, automatizar seu trabalho, que é a história de caso. A gente vai deixar uns links aqui de muitos alunos nossos, não só das imersões, tá? Gosto muito dessa história da Rafaela. E, Guilherme, você também tem um background estranho aí, não é? Tenho. Na verdade, minha família inteira, o pessoal estudou música pra caramba, então eu estudei música, ler partitura, tocar piano, tocar violão e tal. Mas aí um dia a programação chegou na minha vida, eu achei legal, comprei o desafio e hoje eu tô aqui também, sou formado em sistemas de informação. O meu foco hoje são linguagens de alto nível, né? Então eu trabalho muito com Python, comecei mexendo bastante com Hub também. E atualmente me aventuro no JavaScript, mas a minha linguagem de programação, assim, a que eu mais uso, que eu mais trabalho no dia a dia é o Python também. Bem, e eu sou Paulo Silveira, eu sou formado em ciência da computação, né? Eu fiz mestrado em umas partes bem matemáticas e o meu background era, eu queria trabalhar com robôs ou com desenvolvimento de jogos, que provavelmente é muito de vocês. Então, não caí bem aí, não consegui cair bem aí, mas certamente eu consigo acompanhar, por exemplo, o código-fonte dos robôs que estão em Marte investigando, não é? Aquele helicópterozinho que estava na barriga do robô Perseverança foi escrito em código que aqui o Guilherme Lima citou, nesse tal do Python. Então, você vê que tem um toque real, tá bem? Tem um toque muito real do que a gente vai ver aqui. É claro, a gente está dando esse primeiro mergulho, de novo, a gente precisa de meses, anos de experiência para se tornar um bom profissional em quase qualquer área, mas vocês estejam preparados, porque a gente vai ver coisas, colocar a mão na massa, e eu quero ver, esse é seu compromisso comigo e com a equipe aqui. A gente quer ver seu primeiro código, sua primeira aplicaçãozinha hoje no ar, nesse tal do CodePen. Você pode tirar uma foto no Instagram, você pode fazer um vídeo no Stories, marcar a mim, marcar a Rafaela, marcar o Guilherme, que a gente vai adorar. É sempre muito legal. A primeira imersão foi incrível vendo o que vocês fizeram. Teve gente que fez Pokébola, Pokémon de ponta cabeça, umas coisas muito além que a gente não conseguiria fazer, e a gente quer ver isso, tá? Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, menos dificuldade, dependendo com a experiência de vida que vocês já tiveram. Mas não tenha dúvida, pode ser sim para você. Antes de vocês irem para o primeiro código, eu queria compartilhar minha tela. Para começar, eu vou abrir aqui o canal da Alura, o site, ó, youtube.com/Alura, tá ali em cima, no meu navegador. O meu é o Chrome, o browser. Você pode usar o qual você quiser. Então, primeiro já ficou o recado de você se inscrever
no canal da Alura e ativar o sininho, e que a gente tem bastante conteúdo em todas as carreiras dessa parte de programação, de código e tecnologia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso aqui que está aparecendo na tela está sendo renderizado. A gente usa essa palavra. Tem o computador, esse programa, o Chrome, está pegando um códigozinho relativamente simples, mas que vai assustar vocês na primeira vez, porque é muito grande, e jogando esse monte de coisinhas bonitinhas que estão se mexendo na tela, tá bem? Se você der um clique da direita, aqui no seu navegador, no meu inglês está aparecendo um inspect. No seu em português talvez apareça inspecionar, tem inspecionar elemento, depende se você usa o Edge, o Firefox, o Opera ou o que for. Na hora que você clicar no inspect, ele vai abrir, vai aparecer muita coisa na sua tela. E tem Elements, tem console, tem sources, tem um monte de menus, tem aqui o que é novo no Chrome, tem aqui os estilos que eu poderia, talvez no seu apareça um pouquinho diferente, aparecesse um pouco mais para cá, um pouco mais para a direita, não tem problema. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que, tá vendo que eu tô passando o mouse aqui, ó, no Chrome, e ele tá selecionando para mim o que isso quer dizer? Cada uma desse trechinho de código, que aqui nesse caso a gente chama de tag, tá renderizando para uma coisa diferente, tá bem? E o que é muito interessante é que a gente já pode escrever um pouco de código agora. Para a gente escrever um pouco de código, aqui tem esse tal de console, que já deu um monte de mensagenzinha de erro, em inglês, de novo. Não tem problema, mas essa linha piscando aqui, que eu até vou tentar aumentar a fonte, consegui. Eu usei um truque aí do Ctrl+. Vocês estão vendo esse sinalzinho aqui de maior e tudo que está piscando? Eu posso escrever alguma coisa aqui e o computador vai tentar rodar esse código. É óbvio que se eu escrever isso aqui, ou escrever imprima algo, ele está dando uma mensagem de erro estranha, falando, não entendi o que você falou. Mas aqui mesmo, sem você já ter instalado nada, você já pode sim fazer uma conta, não é isso, Guilherme, Rafaela, que vocês propuseram para mim? Eu posso colocar aqui 5 mais 3, eu nem dei o Enter, ele já está indicando o 8 ali para mim, eu posso dar o Enter e ele vai dar o que ele retornou, eu dei um input e ele me retornou alguma coisa. Tá bem? Eu acho que a Rafaela e o Guilherme vão querer mostrar da forma mais elaborada. A gente vai fazer isso não dentro dessa bagunça, porque nessa bagunça aqui, vocês não vão conseguir pegar esse código e mostrar para os seus amigos e amigas. Vocês não vão conseguir reaproveitar e alterar. Vai ter que ficar toda hora copiando e colando. A gente quer usar uma forma um pouquinho mais inteligente do que aqui. Porque mesmo aqui eu podia usar o tal do alert, que seria o nosso primeiro comandinho, que seria o nosso primeiro olá mundo. Oi, tudo... para dar esse nosso primeiro passo na programação. Na hora que a gente fizer esse alert, olha lá, apareceu que o site YouTube está mandando para a gente Olá Mundo, uma janelinha, com inclusive um botão de OK. Então, a gente fez nosso primeiro códigozinho um pouquinho mais interessante, a gente pediu para ele fazer um alerta, e aqui tem 1000 detalhes. Tem aspas, tem parênteses, precisa do parênteses? Precisa ser alert em inglês? Podia ser alerta? Precisa ter alguma coisa que parece ponto e vírgula no final ou não? A gente não quer que vocês se preocupem com isso nesse instante, porque tem um monte de detalhes na programação e a gente preparou essa imersão dev para tirar esses detalhes da frente de vocês. Por quê? Porque não importa? Claro que importa. Para o mercado de trabalho importa, para o primeiro emprego importa. Mas agora a gente quer ver vocês escrevendo código e vocês animados com esse monte de olá. Vocês fazendo teste. Será que se eu escrever aqui, ó, olá, Rafaela, Guilherme e Paulo, será que muda o que aparece? Muda. Será que se eu tirar as aspas não muda? É muito importante vocês irem além, fazerem testes e receberem até mensagem de erro. Se vocês tivessem esquecido de fechar parênteses, o que será que iria acontecer? Se eu fizesse, eu apertei para cima, tá bem? Eu apertei para cima, que ele repete o último comando que eu escrevi. E se eu der um Enter agora sem fechar parênteses, o que será que acontece? Eu nem vou fazer, eu vou deixar para vocês. Porque é esse tipo de comportamento que a gente está esperando. É esse o compromisso que a gente espera de você que está estudando com a gente nessas semanas da imersão dev. E é tudo isso que o Guilherme e a Rafaela prepararam para vocês. Então agora eu vou dar lugar para o Guilherme e a Rafaela trazerem o mecanismo que eles prepararam de aulas. Vocês vão entender onde a gente vai colocar as aulas, como que a gente vai trabalhar com elas, como que vocês vão compartilhar com a gente e usar a hashtag da imersão dev, da Alura, para que a gente possa ver quem está fazendo projetos e a gente ficar também animado com os resultados de vocês. Então vamos lá, vamos começar escrevendo nossos primeiros códigos, né? Mas, como o Paulo mostrou, a gente não vai escrever os nossos códigos, criar os nossos primeiros programas utilizando o console.
Existem vários editores que a gente pode utilizar, mas a gente escolheu utilizar um chamado CodePen.io. Aqui a gente pode ver que o site está em inglês, mas isso não vai ser uma barreira para a gente no início. Esse site a gente vai criar os nossos primeiros projetos. Então, lembrando que tudo que a gente escrever aqui vai ficar salvo aqui na nossa conta. É importante que a gente crie uma conta. Então, para eu criar uma conta, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Sign Up. Clicando nesse botão, existem 3 opções de conta. Eu posso criar uma conta com vincular a conta do CodePen com a minha conta do Twitter, com a minha conta do GitHub ou com a minha conta do Facebook, tá bom? Caso você não tenha Twitter, GitHub e Facebook, você pode vincular com uma conta de e-mail. Então você vai colocar o seu nome, vai escolher um nome para o seu usuário aqui no CodePen, vai colocar o seu e-mail, vai escolher uma senha e quando você clicar aqui em Submit, você vai fazer login com a sua conta do CodePen, beleza? Como nós temos uma conta no CodePen, eu vou fazer login com a minha, tá bom? Tem um detalhe, quando você abre a sua conta no CodePen, como o Guilherme está sugerindo para você fazer, vai aparecer assim, esse tal de HTML, CSS, JavaScript e o resultado vai aparecer num formato diferente do que a gente vai usar. Você pode escolher, você pode usar sim, você pode mexer a barrinha para o que você prefere, você pode aumentar a fonte, aqui eu estou usando o Ctrl+, no meu teclado, ou diminuir a fonte, e em especial tem esse botão aqui, ó, o Change View, que a gente está usando o layout dessa forma, é essa forma que agora o Guilherme vai usar. Certo, agora eu fiz o login aqui no CodePen utilizando a nossa conta, a conta da Alura, da imersão. A primeira coisa que eu vou fazer é, vamos criar um projeto do zero. Eu quero abrir do zero um projeto. Então eu vou clicar aqui nesse cantinho escrito Pen, de escrever, de caneta, né? Ou lápis, eu não tenho certeza se é caneta ou lápis, e aparece isso daqui para mim. Observem que existem aqui 3 áreas, o HTML, o CSS e o JavaScript. E para entender melhor o que cada uma dessas áreas elas representam, eu vou chamar a Rafa aqui para explicar para a gente. Olá, gente. Então, o HTML, CSS e JavaScript, na verdade, eles são diferentes linguagens com diferentes propósitos na nossa página. Então, o HTML, por exemplo, ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. E a gente usa ele para estruturar os elementos na página. Então, por exemplo, a gente quer colocar um parágrafo, a gente cria uma tag P, que é um parágrafo no HTML. A gente quer colocar uma imagem, tem a tag de imagem, ele vai estruturando esses elementos que a gente vai colocando. O CSS, ele vai estilizar esses elementos do HTML. Então, se você tem o parágrafo todo preto, né, quando você coloca no HTML, ele já sai todo preto, todo descentralizado, no CSS você vai poder mudar isso. Você vai poder colocar uma cor vermelha, você vai poder colocar uma cor azul, pode também centralizar, colocar para o lado, colocar borda, fundo. E o JavaScript, em conjunto com esses outros 2, ele vai fazer a movimentação da página. Então, que nem vocês puderam ver lá no YouTube, quando a gente colocou um alert, ele veio uma caixinha de alerta do YouTube. Isso daí é JavaScript. Quando a gente conversa ali com o console, é JavaScript. Então, o HTML ele vai ser a estrutura, é uma linguagem de marcação. O CSS ele vai ser o estilo, que ele é uma linguagem de estilização. E o JavaScript é a nossa linguagem de programação em si, que é o que a gente vai focar no curso aqui de lógica de programação. Rafa, e lembrando que a gente aqui da Alura, a gente tem uns artigos também. E tem um artigo de HTML, CSS e JavaScript, onde tem explicando um pouquinho sobre a história, né, dessas três ferramentas. Exato. Aí. Então, uma associação, tem uma imagem que eu acho que é bem bacana aqui, que é a do corpo humano com HTML, CSS e JavaScript. Então, se a gente parar para pensar, né, o HTML, conforme você falou, é o esqueleto, a estrutura não do corpo humano, mas a estrutura do site, da aplicação que a gente vai criar. O CSS vai ser a cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a roupinha que a pessoa vai estar usando. Então, a gente vai criar, né, dar vida, estilização, né, para essa nossa aplicação através do CSS. O JavaScript é a parte dos músculos, é o movimento do site, né. A gente pode pensar com essas 3 associações só para a gente ter essa ideia. E se você quiser ler mais, vai ter um link indicando esse artigo aqui sobre HTML, CSS e JavaScript. Agora, vamos botar a mão na massa de verdade e começar a criar, né, os nossos primeiros códigos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, aqui está escrito aqui Untitled, que significa sem título. Não é o que eu quero fazer. Eu vou clicar nesse lapisinho e vou dar um nome para esse projeto. Vou chamar de primeiro código.
tá bom? Então aqui vai estar o primeiro código, aqui embaixo tem o nome que a gente criou. Só eu fazendo isso, olha só o que aconteceu. Ficou uma tela branca, eu tenho aqui o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, o HTML é uma parte de estrutura. Então, eu vou criar uma primeira estrutura. Eu quero criar um título. Então, se eu escrevo aqui, por exemplo, título, deixa eu colocar aqui certinho, escrever título. Nossa, meu Deus, não estou conseguindo escrever título. Aí, agora sim, título. Que pode ser seu nome, o título, né, Guilherme? Pode ser meu nome, melhor, vou colocar meu nome. Só espero que eu não erre o meu nome, errei meu nome. Aqui, ó, Guilherme. Olha só que interessante, eu digitei Guilherme e ele apareceu com um formato diferente. Geralmente, quando a gente olha um texto, né, o título, ele geralmente é maior, ele é grande. Então, existe uma estrutura para a gente indicar que a gente está querendo criar um título. E essa estrutura, ela tem uma sintaxe um pouquinho diferente. É assim, eu vou colocar um sinal de maior, vou colocar um H1 e vou fechar esse sinalzinho aqui com um sinal de menor. Observa que ele já mudou. Mas durante uma página, eu não tenho uma estrutura. Não quer dizer que eu vou ter tudo título. Eu tenho título, tenho subtítulo, eu tenho parágrafos. Então eu preciso de alguma forma indicar que isso aqui vai acabar, que esse é o meu título e pronto. Como se fosse um ponto final da programação. Então eu abro e fecho chaves de novo e coloco aqui indicando que eu estou fechando o H1. E observa que todas as vezes que eu edito alguma coisa, já muda aqui no código. Se eu editar aqui, por exemplo, oi, olha só o que vai acontecer. Eu não apertei nada e o meu código já está sendo executado. Para a gente conseguir ter mais controle desse editor, eu vou vir aqui em Settings, tá bom? Em Configurações, Behavior, que é comportamento, e vou colocar aqui, ó, vou desabilitar o salvamento automático e o update automático. Observe que só de eu clicar nesses dois, desabilitar esses dois, e clicar aqui em salvar e fechar, aparece aqui essa propriedade, dois botões para a gente, um botão de salvar e um botão para a gente executar. Assim, o nosso projeto não fica executando toda hora, tá bom? O Guilherme, e Rafaela, a gente vai usar, então, usando esse mecanismo, esse que ele não salva automaticamente, não roda automaticamente, para poder mexer um pouco e fazer. Mas se alguém preferir deixar ligado, pode. Só que a gente vai preferir fazer esse, pega e mexe, para não ficar tão claro. Quando vocês forem trabalhar no mercado, quem está estudando com a gente, é até interessante ter isso de vocês logo no mesmo instante já ver o que está acontecendo. Mas por um fim didático e para não assustar tanto, até porque a gente começa a escrever coisa errada, começa a aparecer coisa errada, a gente vai rodando e testando, fixa melhor, não é? Fixa melhor. Boa, é isso mesmo. Então, ó, vou colocar aqui, no lugar do oi, um textinho melhor, um parágrafo. Então, se eu quero criar uma estrutura de parágrafo, vou colocar aqui o sinal de maior e menor, vou colocar a letra P, vou colocar o sinal de maior e menor, fechando a letra P, e aqui eu posso criar um parágrafo. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, deixar um texto mais fácil possível, isso é um parágrafo. Então, observa, eu executei e não aconteceu nada. No meu código, ele não mudou. Fica a seu critério, assim como o Paulo disse, tá bom? Se você quiser deixar para ir executando enquanto você está digitando, beleza. Vou salvar e vou clicar aqui no Run, para o meu código, meu projeto ser executado, e ele mostra aqui, ó, isso é um parágrafo. Só que meu parágrafo tá meio feinho, né? Tá o meu nome e tem embaixo escrito isso é um parágrafo. Como é que a gente deixa isso mais bonito, Rafa? Famoso CSS. Nessa hora, quando você dá uma olhada no HTML, você pode identificar esses elementos. Você vê o H1, que é o título, e o P de parágrafo. Então, a gente pode utilizá-los para a gente poder usar como identificador no nosso CSS. Então, no CSS, a gente já pode começar colocando o H1. A gente abre chaves e tudo que tiver dentro das chaves vai ser o que a gente vai fazer com o nosso elemento HTML. Então, eu, por exemplo, vou querer colocar uma cor vermelha. A gente vai colocar a propriedade color dentro desse nosso H1 e vai colocar o atributo red, que vai ser o valor que a gente vai colocar de cor no nosso título. Exatamente. Agora a gente dá um save, dá um run e olha só. Alterou a cor para o vermelho. E a gente também pode usar outros tipos de propriedades, que nem test align, que vai ser um alinhamento centralizado do texto. Então, ele vai colocar o nosso texto todo para o centro. Só que vocês podem perceber que o que alterou foi só o H1.
O parágrafo, por exemplo, ele continuou da mesma forma, porque ali a gente está falando só do H1. Então, se a gente quiser mudar agora, por exemplo, o parágrafo, a gente coloca mais uma tag P, e a gente faz o que a gente quiser com ela. Nesse caso, eu vou querer colocar uma cor blue, pode ser o azul. Ué. E assim a gente vai estilizando todos os elementos da nossa página. Olha só. Ficou azul. Ficou bem bonito, né, Paulo? Acho que você gostou bastante, né? Olha, ficou... Não, ainda não tá tão bonito, né, gente? Vamos ser realistas. Tá super básico, mas beleza, ó, a gente entendeu que o HTML, a gente tem a estrutura, né, como que o nosso site vai se comportar, né, os elementos. O CSS a gente vai colocando cor, vai deixando as coisas mais bonitas. E o JavaScript, como o Paulo falou, a gente tem, né, como o Paulo e a Rafa falaram, né, a gente tem o movimento do site, né. Então eu vou usar o mesmo comando que o Paulo utilizou aquela hora, que foi um comando chamado alert. Esse alert aqui, o que ele vai fazer? Ele vai estourar uma caixinha com alguma coisa. Só que se eu deixar só o alert e não passar nada, nenhuma mensagem de texto, o que vai acontecer? Vamos ver. Salvei, vou executar, e ele vai mostrar aqui pra gente, executou, um texto falando aqui que, né, o CodePen tá querendo dizer alguma coisa pra gente, só que ele não disse nada e tem um botão OK. A gente não sabe o que está acontecendo aqui, né? Então eu vou colocar, por exemplo, o meu nome dentro do alert. Então se eu escrevo aqui Guilherme, olha só o que vai acontecer, e executo de novo, vamos ver se a gente consegue ver escrito Guilherme dentro do alert. E não consegui ver, e parece que aconteceu alguma coisa estranha, apareceu um pontinho vermelho aqui. Ele falou, Guilherme não é definido. Mas como assim, Guilherme, não sou definido? Eu estou definido, eu existo, eu estou aqui. Na verdade, sempre que a gente fala de palavra na programação, é muito comum, tanto no JavaScript como em outras linguagens, a gente colocar elas entre aspas duplas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui aspas duplas e aspas duplas. Perceba que agora até o nome mudou de cor aqui dentro, né? Então, quando eu dou um run, mais uma vez, olha só o que vai acontecer. Isso é um parágrafo e apareceu lá o meu nome certinho escrito. Então, fica aqui a nossa primeira lição. Sempre que a gente está falando de alguma palavra, a gente está querendo passar uma mensagem de texto, a gente coloca essa palavra entre aspas duplas, beleza? Rafaela, Guilherme, eu queria, então, até para falar, né? A gente vai, então, mergulhar profundo mais no JavaScript, mas é importante que vai aparecer um pouquinho do tal do HTML, do tal CSS, porque a gente quer fazer algo impactante. Sim. E eu acho que a analogia que a Rafaela usou lá do músculo é interessante, mas só músculos não resolve o problema, né? Só músculo não, a gente quer ter o esqueleto e a roupinha para poder ter um projeto bonito. A gente quer criar ou a homepage de vocês, ou os projetinhos que a gente vai começar no primeiro hoje. E aí, para ter algo um pouco mais interessante, esse HTML e CSS, muitos deles, pelo que eu entendi, me corrijam, a gente já vai entregar para vocês esses trechos. Sim. Já vai estar pronto, a maior parte. A gente vai se concentrar no JavaScript. Podia não ter entregado pronto? Podia. E podia ficar o site feinho assim. Mas a gente quer que vocês possam mostrar com orgulho para o pai e para a mãe. Falar, olha só quem que... Nossa, eu vou fazer isso. E não se preocupem. O código que a gente vai dar para vocês do HTML e do CSS, eu achei muito legal que o Guilherme e a Rafaela já quiseram passar aqui. Ele não vai ser muito grande ou muito complexo. Não vai ser nosso foco de ensino, entender, peraí, mas as chaves, Paulo, e esses 2 pontos, tá? O que a Rafaela fez aí, para mim, já é o meu máximo de CSS que eu conheço, por exemplo. O objetivo não vai ser aqui, o objetivo vai ser nessa parte do JS, tanto que algumas vezes a gente vai colapsar essas telinhas do HTML e do CSS para deixar maior no JavaScript. Já fica o meu pedido para o Guilherme e a Rafaela. Dê uns Ctrl+ aí, para ficar um pouquinho mais aí, a fonte tá ótimo, para a fonte ficar mais interessante ainda para os alunos e as alunas. Rafaela, o Guilherme estava perguntando, o que mais no JavaScript que dá para fazer? Uma coisa muito interessante é que, se vocês puderem perceber, a gente está colocando um texto já direto dentro da alerta. Só que a gente não necessariamente precisa já pré-definir qual texto que a gente vai querer que apareça ali. Então, a gente pode começar a pensar de uma forma de atribuir valores para algumas variáveis. O que são essas variáveis na programação? Elas são, independente da linguagem que você vai usar, você vai utilizá-las. As variáveis é como se você pudesse pensar, por exemplo, um gato. Eu falo, nossa, você já pensou em um gato roxo?
você já consegue vir na sua cabeça aquela imagem daquele bichinho fofinho, todo amável. E se você fala, já pensou um urso, por exemplo, você também vem com aquela imagem daquele animal grande, gigante e agressivo. Com a garra, então, né? Exatamente. E esse tipo de valor que você tem na sua cabeça quando você pensa em um nome, na verdade, pode ser trazido aqui para a programação também. Então, por exemplo, quando a gente quiser atribuir o meu nome, eu posso criar uma variável chamada nome e colocar o meu nome como valor dela. Então é como se fosse uma etiqueta, né? Exatamente, é uma etiqueta. Beleza. E se você pensar um pouco mais no computador, ele nada mais vai ser do que um lugarzinho na memória para guardar esse valor que você vai dar. Ele pode ser número, pode ser texto, pode ser o que você quiser. E a gente vai mostrar um pouco mais para vocês a cada momento que a gente for fazendo o código aqui. Então, Guilherme, se você puder mostrar para a gente pode criar uma variável com var, começando, a gente coloca em seguida o nome da variável que a gente quer dar, pode ser gato, pode ser urso, nesse caso eu quero dar nome, que vai ser o meu nome, e eu vou atribuir esse texto que vai ser Rafaela, que é o meu próprio nome. E lembrando que sempre que a gente usa texto, a gente coloca entre aspas, para poder dizer para o nosso programa que isso é um texto. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui nesse texto, nesse programa, é trocar o Guilherme pela nossa variável. Para isso, a gente não vai precisar das aspas, porque a variável ela já está dentro do programa. Ele já sabe o que ele tem que chamar quando você chama a variável. Então, coloca só aí dentro do alert nome e ele já vai chamar o nosso texto. Vamos ver o que vai acontecer. Rafaela. Olha só. Rafaela. Boa. Então, na verdade, a gente consegue manipular a memória do computador criando esses nomezinhos mágicos, por enquanto, variáveis, né? Então, a variável Guilherme, é uma... Oi, pode falar. E se eu tivesse feito esse alert e colocado o nome aí dentro, entre aspas? Vamos ver. Existem alguns alunos que já sabem o que vai acontecer agora, vamos ver? Apareceu o nome, apareceu escrito nome. Ele entendeu que o nome é uma palavra, é um texto. Não se trata da variável aqui em cima que a gente estava utilizando. Tanto que o CodePen já é espertinho, ele estava mostrando pra gente pela cor, né? A cor verdinha, ele tá colocando para tudo que são coisas entre aspas, que a gente acaba chamando de string no dia a dia, né? Não importa. E acho que antes de ter as aspas, ele estava em azulzinho, que são as cores das variáveis. Era isso? Tira as aspas, acho que estava azulzinho. Exatamente. Tirando, deixa eu salvar aqui. Esse aqui ele continuou amarelinho. Eu acho que deixou amarelinho na hora da criação da variável e o outro não tem diferença. Exatamente. Isso é uma coisa legal. A gente vai escrever vários comandos, né, durante o decorrer desse treinamento. A gente pode fazer mais uma configuração para deixar mais fácil o uso do CodePen também. Então, apertando aqui mais uma vez em Settings, se eu vim aqui no Editor, scrollando a página... Editor não, desculpa. Onde é mesmo, Rafa, que eu esqueci? É lá nas configurações do próprio usuário. Do próprio usuário. Então, clicando aqui no nome Alura, eu vou vir aqui em Settings, vai abrir uma outra aba, a gente já vai voltar para aquela. Existe uma parte aqui chamada Editor Preferences. Como funciona aqui? Observe que aqui, Paulo, a gente pode fazer mais nesse editor. A gente pode escolher outros tipos de cores para o editor. Tipo de fundo, eu quero mudar a cor de fundo do editor, quero fazer outras coisas, quero colocar, sei lá, aqui usar a propriedade Panda, o Oceanic, aqui alguma coisa assim, olha só. Aqui ele já deixa com essa corzinha laranja. Eu vou escolher esse tema aqui, a gente pode mudar outras coisas também aqui dentro, tá? E a última coisa que eu vou mudar, scrollando ainda nessa página do Editor Preference, aqui embaixo a gente tem uma coisa mágica, tá bom, pessoal? É mágico. Autocomplete. O que acontece? Quando eu for escrever alert, que é um comando que a gente já conhece, se eu digitar apenas ALE, ele já vai mostrar pra gente esse comando inteiro, tá bom? Do JavaScript. Então ele vai auxiliar a pessoa que está desenvolvendo, criando o código, completando com as funções que a gente já conhece, tá bom? Então vou deixar esses dois habilitados, scrollando a página até o final, só vou tirar o zoom aqui para eu conseguir salvar.
Beleza, não precisa salvar, já está salvo certinho aqui. Voltando aqui no meu projeto, clicando em Profile, a gente vai ter aqui o código do nosso primeiro dia. Então, vou colocar aqui, abrir mais uma vez, primeiro dia. Ele já exibiu ali a Rafaela, já fez tudo certinho. E repara que aqui ele já até mudou um pouquinho a configuração do nosso código, beleza? Então, ó, a gente entendeu como que a gente consegue armazenar informações na memória do nosso programa. Só que agora eu passo um desafio um pouco maior, né? A gente pode armazenar, geralmente um programa, ele não tem uma variável, né? E o nosso programa, será que a gente já pode chamar isso de um programa de computador, né? Que a gente executa e ele mostra escrito apenas o nome da Rafaela. Será que isso já é um programa? Bom, fica aqui a minha provocação, a minha reflexão, né, nesse momento. Mas vamos para a gente aprender a trabalhar com variáveis. Vou criar mais uma variável. Vou colocar var para criar mais uma variável que eu vou armazenar a idade da minha vozinha. Então, a idade da minha vozinha é 72 anos. Beleza? E eu vou colocar o 72 entre aspas também, já que a gente está falando de uma palavra, né? Mas será que uma palavra a gente também utiliza assim? Vou colocar a idade aqui dentro do nome. Vou colocar os dois, assim, ó, nome e o idade. Vou rodar para ver o que acontece. E quando eu executo, apareceu um pontinho de exclamação. Alguma coisa está errada. Eu queria exibir os dois, o conteúdo das duas variáveis, tanto do nome como da idade. Só que eu fiz alguma coisa de errado. Ele fala aqui, dá uma mensagem falando, opa, tem alguma coisa errada aí nisso que você tentou fazer. O que acontece? Eu acho, Guilherme, o problema é, acho que a Rafaela não tem 72 anos, aí ele não... Isso. Pode ser também. Às vezes a gente criou o nome variável, o nome da Rafa, e a idade, ele não entendeu que é a idade da minha avó, né? Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero exibir esses dois conteúdos, essas duas variáveis. Eu não posso simplesmente pegar um conteúdo e já colocar outro conteúdo, eu preciso juntar esses conteúdos. E quando a gente fala em juntar duas informações, a gente vai usar o sinal de mais para exibir. Salvando e rodando aqui mais uma vez, reparem que o erro sumiu, e ele vai mostrar lá, Rafaela 72. Ficou um do lado do outro aqui. Bom, eu posso pensar então em criar dois alerts. Então, eu vou ter um alert para o nome e outro alert para a idade. Beleza? Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Rodei. E ficou lá, Rafaela, e depois 72. Dei dois ok, e o nosso programa acaba. Que programa legal, né? Não faz absolutamente nada. A gente quer fazer alguma coisa a mais, né? Mas, Guilherme, então, Rafael, acho que é importante esse ponto que vocês deram para a gente entender que, por exemplo, para juntar essas duas palavras, o Rafaela 72, a gente usou aqui o mais. Dava para fazer de outros jeitos, dava para fazer quebrar em duas linhas, dava para fazer de mil maneiras. E às vezes até o que o Guilherme e a Rafaela fizeram aqui agora de ser dois alerts, mudou o comportamento do programa, porque agora ele mostra um alerta, recebe ok, ele mostra outro alerta. Então você vai ver que essa experimentação e tudo que você mexe pode ter resultados diferentes, alguns têm resultados iguais. Com o tempo, você vai entender o que é melhor, o que é pior, o que afeta uma coisa ou outra. Então, essa pequena exploração que o Guilherme já teve aqui, eu tenho certeza que você já ficou com dúvidas, ideias e outros testes. Pare e faça os seus testes, tire as suas dúvidas. Peraí, mas e se a idade fosse entre aspas, né? Ou sem aspas, ou se somar, em vez de somar, usasse menos? Será que funciona ou reclama? Vai lá e escreve. Tá bem? Isso faz você errando, gerando aquelas mensagens de erros vermelhas, pensar, opa, não funciona. Depois a gente até vai aprender durante a imersão a entender um pouquinho mais essas mensagens de erro. Por enquanto é erro. Depois a gente vai tirar o medo dessas mensagens de erro. É isso aí. E uma coisa interessante, Paulo, que você falou, né? Que eu usei o sinal de mais, né, para juntar essas duas variáveis. Então eu escrevi o alert aqui, coloquei o nome mais a idade. Só que geralmente a gente sabe que o sinal de mais é utilizado para operações matemáticas de soma, né, de adição. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar a idade da minha avózinha no outro ano, então vai ser o quê? Vai ser a idade dela, eu preciso de alguma forma alterar esse valor idade. Então, eu poderia fazer idade é igual a, entre aspas, 73, só que isso não é muito bem o que acontece no dia a dia. Reparem o nome, variável. Isso significa que o conteúdo lá dentro pode mudar. Então, o que eu vou fazer? No lugar de fazer isso, eu tenho a idade 72, e depois eu tenho
um alert com a idade 73. Vou deixar só a idade aqui, só para a gente ver isso de fato acontecendo. Olha só. Rodei, vai mostrar o nome Rafaela, 72, 73. Eu não quero mostrar mais uma vez, né, colocar esse valor de idade de texto dentro da idade. Eu quero fazer uma operação matemática. Eu quero falar assim, ó, que a idade vai ser igual a idade mais 1. O que isso significa? Significa que eu vou pegar o valor da idade, que é 72, e vou somar com mais 1. O que vai mostrar aqui nesse último alerta? Vamos descobrir. Salvei, executando mais uma vez aqui. Olha só o que a gente tem. Mostrou Rafaela, beleza? 72. Agora vai dar um ok, vai mostrar a idade da minha avó no próximo ano. 721 anos, eu acho que não vai ser a idade da minha avó no próximo ano. Eu acho que deu ruim aqui alguma coisa. Rafa, ajuda a gente aí. O que acontece, gente? Como a gente já estava conversando, quando a gente coloca entre as aspas, a gente está dizendo para o nosso programa que aquilo é um texto. E quando a gente vai fazer uma operação matemática, a gente não utiliza texto para poder fazer essas operações. Por exemplo, ali na idade mais 1, você não vai somar um texto com um número. Para isso, a gente vai ter que trazer um número. Então, quando a gente utiliza uma variável de número, a gente não coloca as aspas, a gente simplesmente deixa o número sozinho. Então, se você tirar aí as aspas do número, a gente pode testar e ver se agora a soma vai acontecer. Boa. Rafaela, 72, que é esse primeiro alert, fez a operação 73. Aí sim. Exatamente. E uma coisa também que eu acho interessante de comentar é que a gente está criando as variáveis nome, idade, são só uns nomes simples. Mas, por exemplo, se a gente quiser colocar nome da avó, é uma boa prática a gente sempre começar com a letra minúscula na variável. Então, o nome, o Nzinho minúsculo vai ser da forma que já está. E o da avó, as palavras compostas que vão aparecer em seguida vão começar com letra maiúscula. Então, vai ser nome da avó, D maiúsculo e A maiúsculo. Isso é uma prática que a gente utiliza normalmente e que se chama Camel Case para interesse de vocês, se vocês quiserem pesquisar melhor. É interessante vocês já terem essa noção, porque a gente vai utilizar dessa forma as variáveis aqui na imersão. Boa. Então, o Camel Case, né, é escreva a primeira letra minúscula e cada palavra Exato. nova. E se a gente observar, fica até mais fácil de ler quando tá assim o nome da avó do que o nome da avó assim, né? E já junta tudo, né? Nome da avó. Exatamente. Outra coisa aqui. E outra coisa que é importante também tomar cuidado é que existem palavras reservadas já da linguagem. Por exemplo, var. Quando a gente escreve var ali no JavaScript, a gente já está querendo dizer que a gente vai chamar uma variável. Então, a gente não pode dar a uma variável o nome var. Então, não existe colocar var igual a tanto. A gente não pode utilizar esse tipo de coisa. Que nem a gente também não vai utilizar o alert, que é uma palavra reservada do JavaScript, document write e outras palavras que a gente vai ver ao longo da imersão também. Beleza. Tem algumas delas que são funções que você até poderia, mas vai sair uma bagunça, não vai acontecer o que você está querendo. Exatamente. E vale os testes, tá? Como a Rafaela colocou aqui do nome da avó, vale os testes para vocês fazerem. Será que pode espaço? Nome, espaço, dá, espaço, avó? Porque ficaria legal. Será que pode? A gente vai deixar isso para você. E o que a gente quer é que você não tenha esse medo. Tem algumas questões que a gente está discutindo aqui, que é o começo, que é o que a gente chama de sintaxe da linguagem, assim como numa língua. Sabe aqueles detalhes do português, da classe gramatical e análise sintática? É algo parecido com isso. Então tem coisas que a linguagem aceita, tem coisas que ela não aceita. Você precisa aprender tudo no dia 0 hoje, agora, na primeira aula do dia 22 da imersão Dev? Não precisa. Com o tempo, a gente vai injetando alguns toques desse para vocês nessas aulas e na experiência da carreira, que você venha a estudar com a gente, numa faculdade, em outro lugar, ou trabalhar, você vai pegando essas práticas que o Guilherme e a Rafaela já estão trazendo com o tempo. Não precisa sair falando, poxa, peraí, Paulo, mas se eu não escrever o D maiúsculo, não vai funcionar? Nesse caso, ia funcionar sim. Esse é como eles disseram, é uma prática, não é uma obrigação. Ah, Paulo, peraí, quando é prática, quando é obrigação, isso fica no HTML, no CSS, essas dúvidas são minhas, são de vocês, é normal, nesse momento, mais do que normal. Testem bastante,
forcem o erro, mande no Discord pra gente, mande na mensagem, que você vai ver que é o mesmo problema que as outras pessoas estão tendo. Não tenha medo do seu código e de testar coisas muito diferentes. Uma coisa interessante também, Paulo, se você comentou sobre o alert, né? Se eu deixo o alert com a letra maiúscula, ou se eu escrevo de fato alerta, isso daí, testem mesmo, façam isso. Tem uma coisa nesse programa que eu tô um pouco assim, olha só que interessante, né? A gente tem o nome que a gente atribuiu, uma idade que a gente atribuiu também, a gente exibiu esses valores, realizou uma operação, só que em nenhum momento a gente pediu para que a pessoa que vai mexer no nosso programa, né, faça alguma coisa. Imagina um jogo onde você não faz absolutamente nada, você só aperta um botão, né, no nosso caso, que só o ok, sem nenhuma interação. Isso é um pouco ruim. E da mesma forma que o alert tem a função de colocar a caixinha ali, exibir, né, essa caixinha, esse pop-up que a gente chama, aqui na tela, existe uma função que vai colocar uma caixinha também, mas vai permitir com que a pessoa interaja, né? Como que funciona isso, Rafa? Exatamente. Assim como o alert, então, a gente tem o prompt, que ele vai poder, se você quiser já colocar aí o prompt para a gente ver como que ele aparece, ele vai aparecer como alert, porém com a caixinha de texto para inserir os valores. Pode colocar só o prompt sem nenhum valor dentro, só para a gente ver como que vai acontecer. Pessoal, aqui uma coisa interessante. Repara que para mim tá aparecendo, eu digitei só prom, tá aparecendo já o PT ali para eu completar por conta daquela caixinha de autocomplete, tá bom? Que vai ajudar a gente. Então eu coloquei aqui, ó, prompt. Então ele vai mostrar os alertas. Eu vou tirar alguns alertas só para ficar mais rápido, pode ser? Vamos tirar. Vou tirar esses dois, só para a gente visualizar mais rápido. Então vou rodar, ele vai mostrar a idade da minha avó no ano que vem, que é 73, vou dar um ok, e apareceu nada escrito, e aqui eu posso digitar alguma coisa, ó, tô digitando nada com nada. Beleza. Exato. Vou dar um ok, e não aconteceu nada. Para onde foi o que a gente escreveu? Não sei, né? Ficou um pouco bizarro, né? Não foi para lugar nenhum. E não teve uma mensagem, né, Rafa? Legal, né? Como que a gente faz? Não. Então, primeiro, para a gente poder colocar uma mensagem nesse prompt, que vai ser basicamente a pergunta que a gente vai poder fazer para o nosso usuário, a gente coloca dentro dos parênteses também, assim como no alert. Então, se você quiser colocar um texto aí, por exemplo, quantos anos você tem? A gente coloca dentro das aspas e pergunta para o nosso usuário. Porém, isso não é suficiente, né? Se você quiser rodar, pode rodar. Vai apenas aparecer 73. Quantos anos você... Já melhorou um pouco. Vou colocar aqui... Não vou colocar a minha idade, vocês vão ficar curiosos. Tá bom, vou pôr 29. Dou um enter. E não acontece nada. O que acontece para a gente poder guardar esse valor? Assim como a gente guarda as variáveis de nome, de idade, a gente também pode guardar a entrada do usuário nesse caixinha, né, nesse prompt. Então vai ser da mesma forma, a gente pode declarar uma variável e chamar ela de idade usuário, daquela forma que a gente mostrou. Aí a gente dá o igual para poder atribuir e agora a gente pode testar. Quer testar? Sim. Seria legal a gente criar já um alert dessa idade do usuário, né? Então vou escrever aqui alert idade usuário, só para a gente visualizar depois. Deixa eu entender o que aconteceu aí. Esse prompt, ele não só roda aquele programinha, roda aquele pop-up com essa mensagem, como ele pergunta alguma coisa, ele abre um campozinho de texto. Na hora que a gente digita alguma coisa que está lá e dá o enter, isso que foi digitado vai parar onde? Vai parar dentro da variável idade usuário. É isso que por isso que o igual, a Rafaela usou essa palavra de atribuição, porque na matemática a gente vê que o igual é de equivalência. A gente pensa que isso é igual a isso, e não é, né? Porque repara só, idade igual a idade mais 1 não é verdade, é mentira, certo? Exato. Porque x não é igual a x mais 1, né? A gente tem essas coisas na linguagem de programação que são um pouquinho diferentes de como a gente lê na matemática. O que acontece com esse igual é a atribuição. Pega o que está do lado direito, o idade mais 1, e coloca dentro do lado da esquerda. O do prompt é exatamente o que a Rafaela descreveu, então. O prompt mostra uma telinha e pega um valor, né, um textinho, e joga do lado esquerdo. Quem é o lado esquerdo no nosso caso? Idade usuário. E aí a gente está pedindo para mostrar
o idade usuário. Vamos ver? Exatamente. Vamos. 73 e apareceu lá. Quantos anos você tem? Vou colocar 29, dou um ok e ele exibe lá o 29. Ou seja, ele guardou o que a gente escreveu e jogou na tela para o usuário depois com o alert. Além do alert, existem outras funções que a gente pode utilizar para verificar, né, se a gente tem o resultado certo. Que nem, por exemplo, eu quero realizar um cálculo da idade do usuário aqui. Então, posso falar assim, idade usuário é igual a idade do usuário mais 1. Então, eu vou colocar um valor na idade e vou realizar uma operação e vou exibir esse valor aqui em cima depois. Vou deixar só esses daqui para a gente ir mais rapidinho. Olha só o que vai acontecer. Então, o valor que eu vou digitar, 29, eu vou dar um ok, ele vai processar e ele colocou aqui 291. Olha só, um erro que a gente meio que já conhece, né? O que acontece? Quando eu digito uma idade nesse prompt aqui, o que ele vai mostrar para mim? O que ele recebe? Ele recebe um texto, ele recebe uma palavra, ele não está esperando um número, né? Então, a gente precisa de alguma forma dizer que essa idade que ele recebeu aqui, que foi 29, é um número e não é uma palavra, o tipo texto. Rafa, como que a gente faz aqui? Você sabe? Consegue me ajudar aí? Lógico. Aqui a gente pode usar, assim como o alert, assim como o prompt, a gente tem uma função que se chama parseInt. Esse parseInt vai transformar tudo que tiver dentro do parênteses dele para um número inteiro. Então, se você tiver entre aspas 72, 593, esses números eles vão virar números, né, de fato, dentro do nosso programa, e não mais textos como eles estão sendo usados ali. Então, se você colocar um parseInt, entre aspas, a idade do usuário, coloco entre aspas, entre parênteses, a idade do usuário, e você atribui isso ao valor idade do usuário. Ah, tá. Da mesma forma que a gente pode fazer uma operação, nesse caso a gente está mudando, né? A gente está falando, ó, isso aqui que é do tipo texto que a gente recebeu lá do prompt, agora vai virar um número inteiro. E a gente vai atribuir tudo isso aqui para a nova variável. Vamos colocar uma variável nova, Rafaela e Guilherme, para não assustar também. Olha lá, põe idade usuário como número, né? Eu não sei, talvez. Faz sentido, legal. E precisa declará-la como var ali do lado, certo? Porra. Na verdade não precisa, mas isso não é a gente está escondendo algumas coisinhas para vocês para ter mais facilidade. Certo. Então só vou mudar aqui, ó, idade do usuário como número, e vou exibir ela aqui no finalzinho. Então não vai ser 291, né? Vamos ver. Rodando aqui mais uma vez. Quantos anos você tem? 29. Quando eu der um Enter, a gente espera que o valor seja 30, né? Porque ele vai somar o 30, não vai juntar o 29 texto com mais um que eu coloquei. Beleza. Isso daí ficou muito legal, ficou maneiríssimo, e agora a gente vai partir para um projeto um pouco maior, né? Se a gente pesquisa, por exemplo, né, o console mais procurado, desejado no mundo inteiro, que é o PlayStation 5, os valores dele no Brasil são altos, não é um videogame barato. Só que se a gente pesquisa o PS5, por exemplo, numa loja americana, chamada, por exemplo, eu peguei qualquer loja aqui, a Best Buy. Se eu digito PS5 na Best Buy e seleciono aqui a opção nos Estados Unidos, a gente tem o preço do console em dólar, né? E o meu desafio hoje é o seguinte, eu quero criar um programa que a gente passa um valor em dólar e ele mostra o valor para a gente em real, para a gente comparar se o valor é parecido, próximo com o que a gente tem de verdade aqui. Então, olha só, os dois consoles, né, o PlayStation 5... Oi, pode falar, Paulo. Então, Guilherme, volta ali no código. Agora eu estou matando a charada de onde vocês querem chegar. Vocês passaram para a gente o prompt e o alert, que a gente chama de função, depois vai ficar mais claro o que é. Né? Normalmente, quando a gente está usando com esses parênteses, a gente está chamando que é uma função, mas tem 1000 detalhes aí em volta. O alert joga alguma coisa na tela, o prompt joga alguma coisa na tela e recupera uma informação.
porque a gente está querendo fazer esse programinha do PlayStation, né? Mas antes de ir para o PlayStation, só queria pegar um outro detalhe. E o ParSint deve ser porque a gente vai usar aí. Agora eu estou matando a charada de onde vocês estão chegando. Exatamente. Porque agora a gente está vendo esse nosso primeiro programinha, funções mais básicas. O que pode ter assustado quem está estudando com a gente é que o ParSint, diferente do prompt e do alert, não joga nada na tela, não faz uma gracinha na tela. E isso é muito normal. A gente tem muitas funções, muitas coisinhas que a gente pede para o JavaScript fazer, para o programinha fazer, que é simplesmente pega esse número e calcula isso, ou pega essa palavra e põe ela de ponta cabeça, pega essa sequência de caracteres e me fala quantos deles são números. Isso não vai necessariamente jogar alguma coisa na tela. Ele talvez vá fazer o quê? Te retornar um valor para você atribuir numa variável, que é exatamente isso que eles estão fazendo, né? Eles estão chamando parsint no unidade usuário, e o valor que esse parsint, que é uma função mágica que, sei lá, quem escreveu devolve, que está no formato numérico, vai ser guardado na unidade usuário. Ele não está mostrando na tela, o parsint não mostra na tela, diferente do alert. Então tem funções que trabalham com a interface do usuário e colocam coisas na sua cara, e tem funções que só trabalham com dado e ficam quietinhas. E é normal, e às vezes a gente associa, não, peraí, função não é tudo que... Não é, tem muitos tipos de funções e a gente vai ver vários. Eu achei legal que a Rafaela e o Guilherme já trouxeram as principais funções para a gente conseguir fazer algo mais concreto e bonitinho, que tem a mesma cara de um programa que a gente vai ter muito orgulho. Então a ideia é, Paulo, independente do tipo do PlayStation 5, se é a versão digital, que é $399,99, ou a versão com entrada de CD, que é $499,99. A gente quer fazer o quê? A gente vai deixar você escolher. Então a gente vai criar um programa que vai perguntar qual é o valor que você quer converter, ou qual valor você quer descobrir em real. E você vai digitar esse valor, o nosso programa vai realizar um cálculo, assim como a gente fez da idade, mas vai realizar um cálculo para transformar o valor recebido em dólar para um valor em real, e a gente vai exibir esse conteúdo. Bora fazer isso aí? Bora. Então vamos lá. Para ficar bem bonito o nosso código, o nosso projeto, para você poder mostrar para todo mundo o conversor de moedas que você vai criar, lá no Imersão Dev da Alura, deixa eu só salvar aqui e sair, salvei, clicando aqui para sair. Olha só, Guilherme, não esqueça, mostra lá onde você salvou para sair. Boa. No nosso PEN tem como a gente colocar hashtag em cada projetinho do CodePen, não tem? Onde que é? A Rafaela lembra? Alguém sabe? Acho que aí nos settings desse projeto, nas configurações, tem ali, ó, no description. As tags aqui. Ali, ó. Isso. O Pen Details, nos detalhes da canetinha, você precisa colocar a hashtag imersão dev e precisa colocar a hashtag Alura. Por quê? Porque assim, pode ser tudo junto. Isso, espaço, hashtag Alura. Dessa forma, a gente vai encontrar, o CodePen vai criar um cloud pra gente e a gente vai poder ver o de vocês, um vai comentar do outro, vocês vão poder ver ideias. Basta navegarem nessas tags. Vocês podem criar de vocês também, mesmo nesse primeirinho. Mas a partir de agora, que a Rafaela e o Guilherme estão trazendo projetos bonitões e tal, isso aqui é obrigação, senão não tem nota boa, tá bem? A gente quer que vocês façam, não se esqueçam, a gente vai fazer, o Guilherme já estava esquecendo, peguei, e Verdade. no próximo projeto a gente vai entender. Salvei aqui o projeto, coloquei lá nos settings, aqui scrollando um pouquinho as tags, que aparece aqui, imersão da Alura. Vou clicar aqui no meu nome, imersão dev Alura, tá bom? O nome que vai ficar ali embaixo, e vocês vão ter um link para conseguir visualizar os projetos que a gente tem aqui da Alura. Eu vou minimizar aqui, tirar o zoom, só para ficar mais fácil para eu conseguir enxergar os pens. E observe que a gente tem aqui, ó, um negócio bem legal escrito aqui, ó, conversor de moeda Alura, tá bom? Quando eu clico nesse projeto, olha só que interessante, ele vai abrir com um visual super bonito, um conversor de moeda. Descubra os valores em dólar. Olha só que bacana. E todo esse código aqui que está aqui, ó, no HTML, no CSS, um monte de coisa, isso já foi feito por uma equipe de designers aqui da Alura. Queria agradecer. Foi a Carol que fez a Alura. Foi a Carol. A gente pode agradecer a Carol, o Heitor e o Gui Lombardi, né? Os três que ajudaram a bolar esse visual bem legal. Então, a nossa motivação aqui... Oi, pode falar, Paulo. E, Guilherme, então a ideia é que vocês possam, os nossos alunas possam fazer o clone, né? Possam fazer o fork. Isso que a gente vai fazer.
Boa. Porque a gente quer que vocês possam usar. Agora a gente vai criar esse conversor de moedas, mas para ficar mais bonitinho, não aquele design, sem ofensas ao Guilherme e à Rafaela, que ficaram a desejar, ficou bastante a desejar, sem ofensas, tá bem? Tá bom. A gente quer usar esse modelinho e aí a gente foca no JavaScript. Quem quiser ir além e mexer no CSS e trocar essa imagem do PlayStation para algo, a viagem que você quer fazer em dólar, o sonho do que você tem, onde você quer estudar em dólar, para brincar, tá ali, ó. Você nem precisa entender, eu não entendo, tá? O Guilherme já abriu o CSS lá e eu vi que tinha um link, olha aí, ó, alura.com.br/asset/imersão/dia 1 conversor de moedas. Se você trocar esse enderecinho para uma imagem que você tem da internet, já vai trocar. Então, de novo, a gente está colocando... Acho que eu tô queimando pauta do Guilherme e da Rafaela, mas a gente quer que vocês vão além, que vocês deem o toque pessoal de vocês, não é? A Rafaela contou quando ela entrou na Alura que ela joga LOL. O Guilherme gosta de música, tá bem? Eu gosto do PlayStation, eu comprei um, tá bem? Então a imagem foi em minha homenagem. Então, se vocês conseguirem, eu colocar eu quero fazer uma viagem para a África do Sul e conhecer Joanesburgo e tal. Sei que é uma coisa muito longe para muitas pessoas, mas para a gente colocar e brincar, para que tenha o toque pessoal. Quero fazer uma faculdade, não sei aonde, um curso lá fora, fazer um intercâmbio. Coloca a imagem da cidade, mexa um pouquinho, que isso vai ser muito mais interessante para você mostrar para as outras pessoas. Então, ó, para você conseguir, quando você acessa aqui esse código, esse conversor bem bonitão, ele não vai estar no seu projeto. Ele só vai fazer parte do seu projeto como se fosse uma cópia dele quando você clicar nessa propriedade aqui, nesse campinho escrito fork. Então, quando você clicar aqui, ele vai fazer uma cópia para o seu e você pode alterar, fazer tudo que as modificações que você quiser. Onde está o fork? Eu não vi. Aqui embaixo, é pequenininho. Dá um Ctrl mais aí, vê se ajuda a gente aí, para aumentar a fonte. Mas não... Melhor, né? O fork do inglês, né, você vai garfar, né? Você vai garfar e copiar, né? Tá bom? Garfar, é isso aí. Aqui na descrição tem um endereço para você conseguir fazer uma cópia, né, garfada, né, um fork desse projeto bonito aqui do conversor de moedas que está lá na conta da imersão. Então, o que eu fiz? Eu loguei com a minha conta e vou fazer esse fork junto com vocês. Vou clicar aqui, fork, observa que ele está pensando aqui e ele vai fazer uma cópia daquele projeto agora para minha conta pessoal, tá bom? Então, ó, ele fez aqui, já mudou. Aqui está o meu nome, Guilherme, e está aqui, conversor de moedas. Então vai estar o seu nomezinho aqui embaixo e o conversor de moedas ali em cima. Beleza? Vamos botar a mão na massa e vamos começar agora a fazer esse programa ter vida. A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar para a pessoa qual é o valor, né, que ela quer, qual o valor em dólar que ela quer descobrir em reais, né? Então, a gente já sabe que para perguntar alguma coisa, a gente vai utilizar o prompt. Então, prompt, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor para a gente enxergar. Então, eu vou dar um prompt e vou perguntar qual o valor em dólar que você quer converter. Beleza. Interrogação. Essa pergunta, a gente precisa armazenar, a gente precisa salvar esse valor em dólar, né? Então, eu vou chamar aqui var valor em dólar, utilizando o Camel Case, e vou passar esse valor em dólar ali para nossa variável, beleza? Certo. Fiz aqui esse valor em dólar. A gente já sabe que, como a gente vai realizar uma operação matemática, o que a gente precisa fazer? Converter esse valor em dólar aqui. Vou até alterar, vou deixar valor em dólar texto. E aqui eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de valor em dólar número. E vou converter esse valor em dólar de texto utilizando aquela função que a gente tem, chamada parse int, que a gente viu. E vou passar aqui o valor em dólar texto. Minha fonte está bem grandona aqui, é só para que a gente consiga ver todo o conteúdo certinho. Agora eu tenho um desafio aqui para alguém. Qual que é a taxa do dólar hoje? Que eu posso passar aqui? Varia a cada 25 segundos, então vamos usar 5,50 e, né, a gente está gravando um pouquinho antes do dia 22, vai ser sempre um mistério, mas você pode 6, 5, a gente nunca sabe. Aí é um tema
E eu que falo pra gente entrar em polêmica nas aulas, hein? Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor em real, que a gente já vai fazer a conversão, ele vai ser igual ao valor em dólar numérico, que a gente já tem, multiplicando com o sinal de asterisco, não o X, tá bom? Na programação, tanto JavaScript como na maioria das linguagens, a gente vai utilizar o símbolo de asterisco. Então, coloquei ali, vezes 5,50, tá bom? O 5,50 tem algo interessante também, Paulo. A gente não vai utilizar 5,50, assim. No lugar da vírgula, a gente vai utilizar o ponto. A vírgula ela tem um outro propósito na programação que a gente vai aprender mais para frente, tá bom? Então, a gente tem aqui o valor em dólar numérico. O que eu vou fazer agora? Bom, a gente já pegou o valor em dólar, que a pessoa digitou, converteu esse valor, depois fez o cálculo para descobrir o valor em real, a gente precisa exibir agora esse valor em real. Então, eu vou colocar aqui um alert, valor em real. E a gente vai rodar isso aqui para ver se está funcionando. Salvei, executando aqui, vamos ver. Qual o valor em dólar que você quer converter? Vamos escolher o PlayStation Digital aqui, 399,99. Então, vamos lá, voltando aqui. Opa, vou digitar mais uma vez, que ele saiu. 399,99. Quando eu dou um Enter, ele fala aqui, olha só, acho que deu bom até, hein? Ele passou aqui 2.194,50. Ficou legal, só que tá um pouco estranho. Rafa, o que a gente pode fazer para melhorar aqui esse nosso projeto? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente e poder ver visual é quando a gente entra com o nosso valor, será que você pode dar um alert só para ver se realmente quando a gente coloca 399,99 é isso que o programa está recebendo? Beleza. Então, um alert. Coloca um alert e o valor em dólar. Valor em dólar, número. Beleza. Isso. Rodando aqui, vamos ver. Quanto o valor? 399,99. Quando eu dou um Enter, não. Ele tirou o 99? É isso? Exatamente. Por que isso está acontecendo? A gente está utilizando o parseInt, né? Como eu falei para vocês, a gente transforma tudo que é texto, né? Se tá 30, 399, quando ele está no formato de texto com os asteriscos, não, as aspas, você transforma em número inteiro. Então, será que só inteiro que existe? É só o tipo numérico de inteiro que a gente consegue usar na programação? Não. A gente tem outros tipos de número, por exemplo, os que usam casas decimais. E para isso não servem números inteiros. Eu acho que vocês já devem ter visto na escola aquele negócio de conjuntos, números inteiros, números decimais, reais, né? Números reais, irracionais. E os inteiros, eles são realmente isso. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4... totalmente sem divisão, sem vírgula, qualquer casa decimal depois da vírgula. Então, nesse caso, quando a gente mexe com dinheiro, a gente tem número atrás da vírgula, não tem jeito. Se a gente não colocar isso, vai dar problema, vai arredondar de uma forma que a gente não quer, e ainda mais quando a gente está mexendo com dólar, que faz uma diferença, mesmo centavos, né? Então, o que a gente faz nessa situação? A função que a gente está usando se chama parseInt, então ele está transformando em int. O que a gente pode fazer é um parsefloat. Float é justamente esse tipo numérico que aceita casas decimais. Então, a gente, ao invés de transformar o nosso texto em números inteiros, que vai automaticamente cortar as casas decimais só para virar inteiro, a gente vai transformar esse texto nos números com casa decimal normal. Então, vamos ver o que acontece agora, se vai continuar da mesma forma. Vamos. Salvei, executando mais uma vez aqui. Beleza. Quantos você quer converter? 399,99. Dou um Enter. Apareceu lá o 99. Agora foi. Perfeito. Opa, só que aí aconteceu outra coisa, olha só. Quando eu dei o OK, que ele mostrou o valor em real é 945 centavos, alguma coisa assim, né? 94 e 5 aqui, né? Alguma coisa ainda não
dá certo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que a gente pode fazer aqui para poder fazer o nosso programa aceitar que a gente só quer 2 casas decimais, que são os centavos que a gente usa, a gente pode utilizar uma outra função. E aí você já começa a perceber que a vida de uma programadora é a gente estar sempre buscando funções e mexendo com encanamento e juntando peças de Lego. Por isso que eu gosto muito dessa carreira de dev, porque a gente está misturando as coisas, não é? A Rafaela e o Guilherme já conhecem um monte de funções, ou mesmo se eles não conhecessem, eles iriam buscar e eles sabem onde buscar. E essa é uma característica muito forte, é um trabalho nosso do dia a dia. Peraí, perdeu todas as casas decimais, peraí, agora foi casa decimal demais. Peraí, e você vai perceber que com o tempo, essas linguagens cresceram tanto que já oferecem muitas das coisas que a gente já está buscando. Tá? Inclusive, se você quisesse colocar esse PlayStation 3D aí no nosso CodePen, já tem um sisteminha, uma funçãozinha que pega o PlayStation 3D, já tá 3D, você junta e põe. Tá? E então é muito interessante essa provocação que a Rafaela e o Guilherme tá fazendo com a gente. Exatamente, a gente quer que fique de uma maneira muito melhor para o usuário, né? Quem vai usar, porque esse tipo de coisa que aparecer várias casas decimais não é muito legal na prática quando a gente entra num site. Então, a função que a gente pode utilizar é a toFixed. E como que ela vai funcionar? Assim como o parsefloat, o parseInt, a gente vai colocar entre parênteses uma informação. Então, ali embaixo, no valor em real, que é justamente ele que a gente vai querer fixar 2 casas depois da vírgula, a gente vai atribuir para ele. A gente pode criar uma outra? Pode criar uma outra. Vou colocar o valor em real decimal. Decimal, perfeito. Ele vai ser igual, aí a gente vai utilizar a nossa funçãozinha, que vai ser o valor em real ponto toFixed. O que está acontecendo aqui, antes de tudo? A gente está pegando esse valor em real, que foi a multiplicação do valor em dólar por 5,50, e aí agora a gente vai fixar que esse valor tem apenas 2 casas decimais. Então, dentro do toFixed, a gente vai colocar o número 2. Se você quisesse colocar 4 casas decimais, você colocava o número 4, mas nesse caso, com dinheiro, o ideal é mexer com 2 casas decimais. Não é gasolina, né? A gente está trabalhando com gasolina. Aqui, não. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está pegando o nosso valor em dólar, o nosso valor em real, está fixando para ele ter apenas 2 casas decimais, e agora a gente está atribuindo na nossa nova variável o valor em real decimal. E vai ser essa variável que a gente vai utilizar para imprimir, no final das contas, o nosso resultado. Então vamos lá. Salvei, executando aqui mais uma vez. 399,99. Quando eu dou aqui um Enter, beleza, ficou 399,99. Eu dou OK, ele me mostra aqui o 2.199,95. Nada 2.199, nada mais. É um sonho, né? Caramba, olha só. Beleza. Eu acho que o que assusta a gente agora, que mudou um pouco do mecanismo que a gente estava usando, é tudo isso que a gente chama de função, o alert, o parsefloat, o prompt. A gente escrevia o nomezinho da função e abria parênteses. E agora apareceu um outro artifício que a Rafaela usou aí. Ela fez o valor em real, que era uma variável nossa, e colocou um ponto. Né? Fala, não tinha aparecido até agora esse ponto, em lugar nenhum. E aí tem uma série de detalhes aí atrás disso. Uma série de detalhes. Agora, como você encara, é que isso também é um tipo de função. Só que é um tipo de função que já está atrelada com o valor em real. Então a gente está pedindo para o valor em real, eu quero que se fixe 2 posições do decimal. Quantas, né? No nosso caso, 2. A gente está passando ali entre parênteses. O que a gente passa entre parênteses de qualquer tipo de função a gente chama de argumentos. Então a gente está colocando como argumento o 2, e o próprio valor em real também está ali no meio dessa brincadeira. É normal que, poxa, Paulo, mas aí eu tenho que saber parsefloat, tenho que saber prompt, eu tenho que saber o toFixed. Isso vem com o tempo que a gente vai usar tantas vezes que a Rafael e o Guilherme já sabem de cor. O que você não usa tão frequente, você vai, peraí, deixa eu procurar, perguntar para alguém do lado, onde que é mesmo? Normalmente já existem, né, as funções. Eu não lembrava do toFixed, eu não sou programador JavaScript, então eu não lembrava se o toFixed era isso ou era uma função como o tipo do prompt, etc.
E isso vem da expertise, da experiência deles. Eu não tenho essa experiência com essa linguagem, tenho pouquíssima, para ser sincero. E então, não se aflija. Esse momento vai chegar. Apareceram muitos comandinhos aqui. E algumas coisas vocês podem estar se questionando. Peraí, quando o Guilherme escreveu valor em real decimal, precisava ser assim ou podia mudar o nome? Testa. Peraí, quando a Rafaela ensinou to fixed, podia ser o F minúsculo ou posso escrever qualquer coisa ou não? Testem. E isso vocês vão começar a entender que tem coisas que outras pessoas já definiram é assim, tem coisas que somos nós que estamos dando os nomes. E aí a gente pode mudar. Então, todo esse dinamismo aí é muito importante que vocês pratiquem e testem. E para a gente fechar com chave de ouro aqui, uma coisa legal que a gente sempre faz é, quando o nosso código, a gente consegue atingir um nível legal, consegue resolver um problema que a gente está querendo, existe uma fase que a gente chama de refatoração. O que é refatoração? A gente vai tirar algumas coisas que a gente não está usando mais. Olha que interessante. Quando eu executo meu código, desse projeto específico, ele faz assim, ó, ele pergunta qual o valor em real, qual o valor em dólar, eu vou colocar 499,99. Quando eu dou um enter, ele me mostra de novo, 499,99. Não precisava desse alerta. E depois ele me mostra o valor do convertido já em real. Então, esse alerta aqui eu já posso tirar, eu não vou utilizar mais ele. Meu código já fica assim. Outra coisa que a gente pode melhorar também são alguns nomes das nossas variáveis, né? Então a gente tem aqui, ó, o valor em real decimal, na verdade é o valor em real fixado. Vou colocar fixado. Acho que vai ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, para resumir, né, e para a gente lembrar, né, foram muitos nomes aqui. Vou chamar a Rafa. Vamos fazer uma revisão junto, Rafa, de alguns Bora fazer uma revisão. O último comando que a gente vai aprender aqui, ele é muito difícil, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que ele é complexo. Ele é assim, barra, barra. Barra, barra significa que a gente pode escrever qualquer coisa aqui dentro e ele não vai interferir no nosso código. Olha, escrever ali qualquer. Rodei aqui, e esse qualquer aqui não vai acontecer nada. Ele vai ficar apenas como uma anotação. Posso colocar aqui para converter $199, ele converte e não acontece nada. Agora, se eu tirasse essa barra e pedisse para executar, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer o pontinho vermelho ali embaixo. Depois que eu colocar os valores, a gente vai ver aparecer um pontinho vermelho falando, opa, qualquer não está definido, não existe qualquer. Então, sempre que a gente coloca barra, barra, significa que a gente pode utilizar, pode escrever comentários, né, no nosso código que não vão influenciar na forma que o nosso projeto está sendo desenvolvido. E o que eu quero fazer nesses comentários é colocar aqui uma revisão. Vou escrever revisão. E vou colocar aqui o comentário com alguns comandos que a gente viu. Bora lá, Rafa? Ajuda a gente a lembrar todos os nossos comandos. Então, a primeira coisa que a gente viu logo que a gente começou a digitar aqui no CodePen foram as nossas variáveis, né? Então, as nossas variáveis vão ser aquele lugarzinho que a gente vai guardar valores que a gente deseja. Pode ser número, como vocês viram, inteiros, ou podem ser aquele tipo float, que conta com casas decimais, e pode ser aquele string também, entre as aspas que a gente digita qualquer texto para poder mostrar na tela. Então, as variáveis foram esses 3 tipos que a gente viu hoje. O que mais que a gente viu? A gente viu a função alert, que é aquela que só joga na tela alguma informação. Então, foi o alert. A gente viu o parseInt, a gente viu o parsefloat, que foram aquelas duas funções que transformavam todos os números que estavam em formato de texto para inteiros ou para decimais. A gente viu também o prompt, que é tipo um alert, só que a gente consegue receber valor ali dentro. Então, o usuário que vai estar ali no nosso site vai poder digitar alguma informação. O que mais que a gente viu? A gente viu como as operações, a gente conseguiu somar números, multiplicar ali com asterisco também. E o comentário, né? Nosso final. Comando final. E o comando final, comentário final. Beleza. É isso aí. Eu tô esperando o seu CodePen. Então, pra gente ver, marca a hashtag ali da Lura da Imersão Dev, ali nos settings que o Guilherme mostrou, e você pode fazer um vídeo, olha só, até no seu celular, olha que bonitinho, dá pra ver um pouquinho aí, né? Fora de foco, mas olha que legal. Você acessa a URL do seu celular. Eu sei que tem gente que tá fazendo o curso no celular. É ruim de digitar chaves, ponto e vírgula, parênteses, aspas, mas dá sim para fazer.
A gente quer ver, dá até para você fazer vídeo, né, explicando o que você aprendeu, colocando no seu Instagram, marca a gente, tem o meu, do Guilherme e da Rafaela aqui nos detalhes da aula, e eu quero deixar um desafio para você. O meu desafio é o seguinte: a gente escreveu um código, teve até uma hora, não sei se vocês repararam, eu segurei a Rafaela dela fazer um detalhe do código. Ela ia pegar e fazer de um jeito mais bonito, que é, a gente usou variável demais para fazer esse nosso pequeno programa. A gente poderia ter economizado alguns. Quando a gente fez o prompt, a gente já podia ter pegado o resultado do prompt e passado para aquela nossa função, o parse float. Dava para fazer isso tudo na mesma linha. Quer dizer que é bom fazer na mesma linha, que é ruim? Não é bem isso. Mas eu queria que você entendesse que os parênteses podem deixar uma coisa passar dentro da outra. Então esse é um desafio. É para você que já terminou e se sentiu bem. Se você não se sentiu bem, ainda está com dúvida, a gente está lá no Discord lendo seu código e não tem problema. Os desafios são conteúdos a mais para você que falou, opa, gostei, tô tranquilo porque eu já conheci um pouquinho de matemática, sou de exatas, já vi na faculdade, eu já fiz música computacional, medicina computacional, tô preparado, então é para você que tá aí. Se não, você não precisa encarar. Eu queria saber se o Guilherme e a Rafaela queriam deixar um desafio aí pro pessoal. Um desafio que acho que faz sentido é... A gente converteu de dólar para real, mas poderia ser o inverso, poderia ser real para dólar, poderia ser outra moeda, poderia ser as conversões clássicas da época de escola, né? O Celsius em Fahrenheit, em Kelvin, por exemplo, outros tipos de temperatura. Então, meu desafio é: tenta criar um projeto que converte alguma coisa em outra coisa de outra forma, né? E usando esses conhecimentos que a gente já passou. Então, você pode tentar criar um cenário diferente com HTML, CSS, você pode tentar criar uma calculadora de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou algum outro tipo de conversão. Lembrando que a prática, você reescrever o código dessa primeira aula, você tentar aplicar isso para resolver outros problemas, vai fazer com que você absorva bem esse conteúdo que a gente viu. Exatamente. E também um desafio extra, que é já mais um spoiler da próxima aula que a gente vai ter. Se vocês quiserem e gostarem de desafios de verdade, tentem descobrir como que a gente consegue não ficar só naqueles alerts, né? Que fica, quando a gente entra normalmente no YouTube ou no Google, a gente não fica recebendo tanto alerta assim na nossa cara. Ainda bem. Imagina se recebesse. Então fica para vocês o desafio, que já é um spoiler. Como que vocês conseguem fazer tudo que a gente fez, imprimir valores, não mais em caixinhas, mas na própria página com o JavaScript, né? Porque com HTML e CSS não é o nosso foco. Desculpa, eu vou colocar mais um desafio, porque eu gostei do Guilherme e também faça um conversor de anos-luz para quilômetros. Então, olha, tem um exoplaneta, tem uma estrela, a Sirius B, fica não sei quantos anos-luz daqui. Quanto que isso dá em quilômetros? Porque anos-luz nunca deixa muito claro também o tamanho. Ou o contrário, ou quilômetros em anos-luz. E eu quero esse background que tem um PlayStation com um filme do Interestelar, tá bem? Então tá aqui também um desafio, vocês vão me ajudar, porque eu vou usar mesmo isso que vocês vão fazer. Tá? Nos vemos amanhã, tô muito feliz, eu queria agradecer não só você, mas em especial a Rafaela e o Guilherme, que tiveram esse trabalho, tem muito mais outras pessoas envolvidas, mas eles redigiram bastante, a Juliana Moazei ajudou também com vários exemplos, certamente vou esquecer de agradecer muitas pessoas, elas vão aparecer no meio do caminho. Estamos no Discord, estamos esperando o exercício, o foco e a dedicação de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Falou, gente. E aí, gostou dessa primeira aula? Já praticou e colocou no CodePen? Então vou reforçar o que foi falado várias vezes. Pegue seu código, utilize a hashtag do Imersão Dev no CodePen e compartilhe com as pessoas que você gosta para ver. Olha os seus primeiros resultados em converter moeda, em fazer esse layout bonitinho com o que eu gostaria de comprar em dólar e esteja bastante envolvido com o projeto que você está desenvolvendo. Então fica um recado muito forte para você sentar agora, praticar bastante e ir até além do que foi proposto pelo Guilherme, pela Rafaela e os desafios que a gente trouxe para você. A gente está esperando você no Discord, a gente está esperando sua dedicação nessa primeira aula, porque vem muita coisa aí pela frente. Até amanhã.